Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Transparência Condominial. Não esqueçam de se inscrever, acionar o sininho aí, colocar suas dúvidas em nossos vídeos semanais, que a gente vem trazendo temas importantes aqui para o mundo condominial. Me chamo Sérgio Paulo, sou da Indep Auditores. Hoje estou aqui com o Thiago e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a auditoria preventiva. Uma palavra, Thiago. Sejam bem-vindos, como dito pelo Sérgio. A ideia do canal justamente é essa, trazer temas relevantes, e a gente vai se aprofundando cada semana sobre um tema desse para trazer mais informação para o segmento condominial. Então vamos lá, hoje o tema é auditoria preventiva, é a nossa praia, né? Nós somos auditores e trazemos aqui justamente a experiência que nós vivemos no nosso dia a dia de trabalhos, de assembleias, com relação às prestações de contas condominiais. No início, a gente era muito demandado, né? As empresas de auditoria muito demandadas a auditar prestações de contas de gestores que estavam saindo, né? No início de gestão de um novo síndico, aquelas dúvidas, contas não aprovadas, atritos em assembleia. Então, a auditoria era solicitada no intuito de uma espécie de castigo, de procurar alguma coisa que eventualmente estivesse errada, mas nada com muita profundidade, e as pessoas, com as suas impressões, acabavam partindo aí para esse tipo de pensamento. Aos poucos, até para nós, uma surpresa, não encontrávamos assim essa quantidade de imperfeições nas prestações de contas, tão pouco fraude, né? Eram mais, a gente foi percebendo que era falta de conhecimento dos gestores e falta de legislação, falta de uma contabilidade, né, que o condomínio não tem, ele tem um fluxo de caixa, isso dificulta muito a análise, inclusive para nós. Cada condomínio tem um tipo de prestação de contas, cada administradora, cada gestão, isso dificulta muito a prestação de contas. Temos que ficar adaptando para que consigamos levar as informações aos condôminos. Aos poucos, essa percepção foi mudando e os gestores, até pelos tamanhos dos condomínios que foram sendo criados, os gestores viram a necessidade de analisar as suas próprias contas para que no final da gestão tivesse, então, a tranquilidade de mostrar de forma transparente, com análise técnica e independente de uma empresa que não tem conflito de interesse nenhum no condomínio, as suas contas. Então, isso, ao nosso ver, facilitou e vem facilitando muito a vida dos gestores. Como dito aí pelo Sérgio, essa percepção mudando, os síndicos, né, e a gestão se tornando mais profissional, começam a trazer mais informações nas prestações de contas, e essas informações, elas precisam ser validadas, elas precisam ser confirmadas, né? E o trabalho da auditoria, ele vem nesse sentido, de verificar se as classificações estão corretas, de verificar, por exemplo, se as cotas condominiais elas estão sendo rateadas corretamente, se o que está descrito na convenção da forma do rateio está sendo seguido. Tudo isso vem nesse caminho da auditoria permanente para essa verificação de forma contínua, né, na análise dessas prestações de contas, fazendo com que os próprios moradores tenham uma confiança maior na gestão. Então, a gente consegue perceber isso durante nossas participações, por exemplo, em assembleia. A gente verifica que o condômino ele se sente mais seguro, porque tem uma empresa, né, que não tem ligação nenhuma com o condomínio, além da comercial, né, além da questão do trabalho que está sendo prestado ali, mas ele traz uma visão, o auditor ele traz essa visão técnica sobre as prestações de contas que estão sendo apresentadas. Com isso, a gente sai de um ambiente caótico, né, de assembleia, de muita parte pessoal, e vai para questões mais técnicas. Então, o que a gente tem percebido é que os moradores estão buscando mais informações. Por que a gente está gastando tanto com material elétrico? Por que a gente está gastando tanto com material de manutenção?
Então, as questões que antigamente eram, mas o síndico, ele está roubando, então isso está acabando. E, claro que ainda assim, você pode apresentar trabalhos técnicos, né, uma posição independente, ainda assim ter um ou outro condômino que está ali só com esse objetivo. Mas a gente tem percebido mudar bastante isso. Então, graças a esse acompanhamento, graças a essa entrega, né, desse trabalho, isso vem mudando essa consciência aí dos moradores. Além do auxílio, né, claro que ao conselho, né, que é aquela posição que muitas das vezes é uma posição muito ingrata para o conselheiro, né, porque ele se dedica, ele pega a pasta, ele quer saber do assunto, e o condômino para ele em qualquer momento, questiona, e se passar alguma coisa que ele próprio, às vezes, desconhece, a culpa vai ser do conselheiro, que, na maioria das vezes, não está ganhando nada para isso. Então, esse trabalho da auditoria preventiva, ele vem para agregar, ele vem para somar aí para o segmento condominial. Então, esse é um dos principais nortes aí que a auditoria preventiva tem, né? Vou deixar o Sérgio falar um pouco mais também sobre esse assunto, que é bom a gente ficar trocando essa bola aí para melhorar. De acordo com tudo que você falou, o principal usuário aí no final acaba sendo o próprio conselheiro, né, que por falta de tempo, ou às vezes por falta de expertise, e até por desânimo mesmo, até por todas essas coisas que o Thiago acabou de falar, acaba se desinteressando de analisar as contas. E são vários os assuntos que envolvem a prestação de contas, né, a parte de pessoal, a parte de contratos, a parte financeira dos contratos, né, as compras, aquisições, mobiliário, material, tudo que a gente vê aí nos condomínios, e são assuntos das mais variados, né, exigem os mais variados tipos de conhecimento, além de todas as outras funções aí do síndico que ele tem que se manter atento para que o condomínio não pare o seu funcionamento. Uma das características também da auditoria é o acompanhamento da previsão orçamentária, aquela que foi autorizada lá na Assembleia e que vem sendo executada durante a gestão e que, às vezes, ela foi, por algum motivo, ou não tão bem feita, ou algum fato obrigou a mudança de trajetória ali dos gastos, né, ou seja, extraordinário, ou seja, até uma manutenção que tenha, por algum motivo, aí, causado alguma surpresa no que tange a custos, né? Se estimou um valor e, na hora de fazer, realmente viu que foi outro. A gente, outro dia, viu uma manutenção de canos que foi trocado, que era para ser trocado uma parte, quando se foi mexer lá todo o sistema, viu que tinha mais partes lá que precisavam ser trocadas. Isso aí influencia em custo, e aí o orçamento foi autorizado lá na AGO, e o síndico tem que viver o ano inteiro com ele, porque a cota condominial está baseada justamente naquele valor que foi autorizado. Além disso, temos as análises financeiras, né? Como a gente falou anteriormente, o condomínio não dispõe aí de uma legislação própria para contabilidade, a exemplo dos tipos de empresas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, industriais, comerciais, e os mais variados ramos de atividade que tem segmento, tem particularidades até na contabilidade. O condomínio não tem essas características, é um rateio de despesas entre os condôminos, em que o síndico, que é o mandatário, precisa estar atento e responsável por aqueles valores que estão autorizados, e qualquer desvio nos totais dos custos previstos, né, ele é cobrado e de forma veemente pelos seus condôminos, pelo conselho. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem acompanhada, e às vezes o próprio síndico não tem esse tempo, dada a demanda intensa, né, do dia a dia do condomínio, seja ele morador, seja ele profissional, e que ele precisa ter um apoio, seja de uma administradora, né, que está executando ali as questões financeiras, mas as financeiras, né, e tem uma visão, além do conselho, de uma auditoria, que pode fazer até, às vezes, de um conselho profissional, um conselho fiscal profissional, né?
Outro aspecto também que a auditoria preventiva ela contribui é a verificação, por exemplo, né, das regras que existem nas convenções, né? Nem todas possuem, mas nas convenções que possuem, regras para o fundo de reserva, tanto para arrecadação, tanto para o saldo que não pode exceder um montante, para a utilização, tá? Então, todas essas regras que o condomínio possui, e quando não possui, a gente também recorre ao Código Civil, né? E a gente tenta trazer, né, nesses trabalhos de auditoria preventiva, essas informações, esse cheque. Então, tudo que tiver dentro ali do que está combinado, ok, isso vai para o relatório ali, sendo apontado que está tudo em conformidade ou que não encontrou nada fora do padrão, mas quando isso está saindo do rumo, isso é apontado e, obviamente, a gestão atenta, ela vai corrigir, né, esse rumo para que isso lá na frente, na prestação de contas, não vire um problema. Por que utilizou o valor de fundo de reserva? Por que, por exemplo, o fundo de obras, às vezes é criado um fundo de obras com regras claras para a utilização. Então, só vai poder utilizar para manutenções emergenciais, etc., e acaba sendo utilizado para despesas ordinárias. Isso não pode acontecer porque você começa a distorcer o seu orçamento, né? Entendemos que o orçamento ele seria a espinha dorsal do condomínio, tem que estar sendo seguido ali na medida do possível, né? A gente sabe que é uma previsão, né? Então, a gente sabe que podem ocorrer fatos, né, como dito pelo Sérgio, de que façam uma rubrica ou outra possuir essa variação, mas despesas ordinárias devem ser classificadas como despesas ordinárias e não por outros fundos. Então, isso é importante também. Até a verificação da compra de materiais, se a administração está obedecendo algumas convenções que exigem que o gestor busque no mercado no mínimo 3 opções, ou cria-se regra com valores, né? Então a auditoria ela vem para seguir um script, para seguir um escopo. Muitas das vezes esse escopo ele é definido com a gestão, com o conselho, né? E ele vai sendo aprimorado a cada assembleia. Isso acontece muito. Então, a cada assembleia que é apresentada, os moradores falam: eu preciso que a auditoria acompanhe mais o processo de licitação no condomínio. Então, a auditoria, às vezes, é convidada a participar até do processo de licitação, acompanhar, ver se funcionou, se não funcionou, abertura de propostas. Então, isso, esse trabalho que é feito de auditoria, ele vem se moldando para cada condomínio. Então, esse trabalho ele pode atender um segmento ou outro, um condomínio ou outro, dessa forma, né? Então, isso é importante. Bom, muito bem, estamos chegando ao final aqui. Para terminar, só lembrando que essa semana aí saiu uma notícia de um síndico que foi condenado em São Paulo, justamente por práticas aí não aceitas, né, e até desvios. Vamos deixar aqui o script na matéria, né, script da descrição do vídeo, que também é um exemplo aí de que são fatos que a auditoria preventiva pode auxiliar e pode mitigar. Estamos chegando ao fim, gostaria de agradecer pela paciência e audiência de todos. Mais uma vez, peço para se inscreverem no canal e agradeço mais uma vez por acessar o nosso vídeo. Obrigado a todos pela atenção e próxima semana temos mais vídeos. Um abraço.